Olá, sou Léo Schultz, engenheiro de tráfego há 20 anos no Brasil e hoje estou aqui no Canadá fazendo college para aprimorar meus conhecimentos. Para se implantar uma ciclovia, nós temos etapas para elaboração de projeto. A primeira etapa é a gente já sair com uma pré-definição, ela não é definitiva, mas para a gente ter uma ideia de qual infraestrutura cicloviária a gente deve usar. Eu vou apresentar para vocês 3 gráficos que eu já usei para elaborar os projetos de ciclovia. 2 do Brasil e um daqui do Canadá, o qual é o que eu mais gosto atualmente. Qual infraestrutura cicloviária que eu devo usar? Bom, a gente pode ter ciclovia, uma ciclofaixa, uma infraestrutura compartilhada, seja ela com pedestre, seja ela com trânsito. E normalmente você precisa de algumas etapas para poder implementar a ciclovia, para elaborar o projeto e depois a implementação. Eu vou apresentar aqui a primeira etapa da implantação de ciclovia, né? Na verdade, não é a primeira implantação, é o primeiro passo para a gente entender qual a infraestrutura cicloviária que a gente deve usar. Bom, essa aqui é um gráfico que eu usei durante bastante tempo. Foi apresentada a primeira vez em 2005 num congresso em Guarulhos. Foi elaborado por um órgão holandês, onde depois foi incluído no caderno de referência para a elaboração de plano de mobilidade por bicicleta nas cidades do Ministério das Cidades. Nós conseguimos participar ativamente na elaboração desse projeto. A gente foi citado com alguns projetos nossos daqui do Brasil, da minha cidade, neste caderno de referência. Então, eu tenho muito carinho por esse caderno aí de referência, pelo que nós fizemos já na minha cidade e serviu como exemplo nesse caderno de referência. O outro gráfico também oriundo da mesma fonte, né, do caderno de referência, este eu usava um pouco menos, mas eu sempre usava os dois, um para poder entender melhor o que estava acontecendo entre eles, se dava muita diferença ou não. Este gráfico, para mim, ele é mais indicado para países que têm uma cultura de bicicleta já bem mais adiantada, onde a condição de educação e respeito ao modal é muito maior do que o nosso. E esse último aí, meu queridinho, é o que eu tenho mais usado, onde eu aprendi há pouco tempo e fiquei apaixonado pela forma como ele para a elaboração de um projeto de ciclovia, ele é um pouquinho mais complexo aqui no Canadá, mas o manual do Ontario Traffic Manual, ele apresenta assim todas as condições necessárias para se elaborar um projeto, e eu acho que é possível a gente usar até mesmo ele no Brasil, porque como a gente não tem nenhum manual, nenhuma lei de como se executa, aqui nós temos, que é esse manual aí. Nós, obrigatoriamente, as pessoas têm que usar, quem vai elaborar precisa usar esse manual. É de bom tom, é de respeito, ele é, do ponto de vista de engenharia, muito bem elaborado. Então, entendendo um pouco sobre o gráfico, esse é o primeiro gráfico que eu apresentei. Toda essa área aqui, achorada em azul, e essa área daqui dessa linha para dentro, a indicação de ciclofaixa é o que deve ser feito, né? Lembrando que todos os 3 gráficos, sempre em função da velocidade e do volume de veículos, ou no dia ou na hora,
Nesse caso aí a gente pode tirar o volume por hora, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Então, só para a gente entender, esse aí para ciclofaixa é possível. Bom, essa parte interna aí da linha verde aqui para dentro, toda essa área aqui onde eu estou passando a mão aqui, né? Ela pode ser ciclovia ou de uso compartilhado, que em um outro vídeo eu vou explicar melhor o que vem a ser cada infraestrutura dessa. E aqui, da linha vermelha, inclusive a linha vermelha para dentro, desculpa, para fora, seria necessário a implantação de ciclovia. Lembrando que o mais importante é a função volume e a velocidade da pista. Normalmente é calculado o percentil 85 da velocidade da pista. Bom, nós vamos fazer aqui um exemplozinho de qual infraestrutura cicloviária que a gente deve usar. Vamos considerar o volume médio diário de 25 mil veículos por dia. Mas aí você pode estar pensando, nossa, só tem a hora pico. Se você tem só a hora pico, você pode usar a hora pico. E se você não tem qual é a hora pico, o livro Traffic Engineering, de Royce Price e McShane, ele diz que a hora pico normalmente ele é variável entre 8% até 15%. Normalmente se usa de 10 a 12%. Nesse caso nós vamos usar 10%. E ainda nesse nosso problema hipotético, a velocidade da via é de 70 km por hora. Bom, então nesse primeiro gráfico, ele é menos conservador, eu acho, e eu sempre usava ele como uma segunda opção, como eu falei. Nós temos aqui o total de fluxo de velocidade por dia, que eram 22 mil, só que a gente precisa da hora pico. Então nós temos aqui a hora pico, que é essa barra em preto aqui. E a velocidade da via. Então aqui está 70. O encontro das duas retas é o ponto o qual eu devo me atentar. Para que tipo de infraestrutura cicloviária que a gente deve usar. E nesse caso aqui deu ciclovia, por conta de que o que está dentro nessa faixa amarela é ciclofaixa, aqui dentro podem ser as duas, nessa parte vermelha é uma área congestionada, então talvez deveria ter uma condição de ciclovia ou algo que o valha, e esse outro trecho aqui também não é possível nenhuma combinação de ciclofaixa ou compartilhada. Então, todas as vezes nesse gráfico que fica em vermelho, né, no ponto de encontro da velocidade com o volume, passar da linha vermelha aqui ou nessa região aqui, ele seria ciclovia. Então, no nosso caso, simples assim, puxamos a linha reta aqui, bom, entendemos, é ciclovia. Este gráfico foi o que eu mais usei a minha vida toda e sempre assim, me deu muita tranquilidade na elaboração dos meus projetos. Então, por exemplo, no nosso estudo de caso, né, hipotético, a gente viu que eram 25 mil veículos por dia, que dá na hora pico 2.500. Então, 2.500, aqui ele está dando a dica que seria 1.000 dividido por 24. Então, daria aqui nesse intervalo aqui entre 2 e 3. Puxo a minha linha reta, sei a velocidade e encontrei o ponto de que eu devo já ter a primeira definição. Então, a primeira definição para esse gráfico aqui seria
a ciclovia. Bom, e de acordo com o gráfico daqui de Ontário, né, do Canadá, que, como eu falei, é um que a gente pode pensar em usar, ele nos dá a velocidade e nos dá também o tráfego, né? Então nós temos um tráfego de 22 mil, então ele é superior a 15, que seria esse aqui, com a velocidade de 70. O ponto de encontro dos dois deu esse ponto. É interessante que a infraestrutura cicloviária, nesse caso aqui, ele é meio que dividido por cores, né? Então a gente tem aqui, na parte azul, seriam as vias que poderiam ser divididas com a ciclovia. Aqui já teria uma outra condição que ainda não é ciclovia, que depois eu vou explicar melhor. E aqui a vermelha, né? E aí pela cor a gente já até percebe que é um pouco mais perigosa. Então a gente precisa ter uma infraestrutura separada de todo o tráfego. Então nesse caso aqui, como já deu vermelho, seria a ciclovia aí no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Para elaborar um projeto de ciclovia é muito mais do que esses gráficos, mas é o início de qual infraestrutura cicloviária a gente precisa definir, que aí a partir dela a gente vai seguindo com as outras etapas para poder definir realmente se é ciclovia, né? Lembrando que o custo de uma infraestrutura cicloviária compartilhada no trânsito é um custo, uma ciclofaixa é outro custo e a ciclovia é um custo, né? Sempre nessa ordem de quanto mais necessário a separação, maior o custo, né? Então isso tudo tem que ser visto para que se tenha uma boa eficiência, né, de custo-benefício. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe e se inscreva no meu canal.